Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Dantas, sou professora de Ciências e Biologia. Estou aqui hoje no EducaPE para tentar explicar um tema de grande relevância nesta disciplina. Qual seria o tema de hoje? Oitavo ano, métodos contraceptivos. Eita, Lelê, vamos falar. E vai além, que a gente também vai utilizar esses métodos para prevenir, ok? Infecções sexualmente transmissíveis, chamadas de ISTs. A gente sabe que começa a adolescência e começando a adolescência vem vários e vários hormônios, ou começam vários e vários hormônios a atuar na nossa corrente sanguínea. E aí? E aí a gente precisa falar com mamãe, com papai, deixar esse tabu de lado, porque é essencial a parceria da família. A gente vai ver que alguns métodos são aplicados apenas pelo profissional de saúde. Então, se você não conversa, você pode usar de forma equivocada ou, mais grave ainda, aplicar de forma errada. Por isso que a gente precisa conversar com papai, com mamãe sobre este assunto, porque faz parte da adolescência, ok? E os métodos contraceptivos, os métodos que previnem ISTs, a gente vai subdividir, conforme a imagem, em 6. Quais seriam, Dantas? Método que eu vou chamar de citotérmico. Eita, nome difícil! Mas não é nada de difícil. Sinto o quê? Meu próprio corpo. Daqui a pouquinho a gente vai ver. A gente também vai ter outro método, chamado de método de barreira. A gente vai para métodos hormonais. A gente vai conhecer o DIU, o dispositivo intrauterino. A gente vai trabalhar também com métodos cirúrgicos ou definitivos. Este você vai guardar, porque quando for, vai utilizar somente quando tiver maior idade, quando já tiver filhos. E por que a senhora vai falar, Dantas? Porque é necessário conhecer. Quando a gente conhece, a gente previne. Previne de quê? Ser enrolado. Enrolado por quem? Enrolado por um colega, enrolado pelo Google, enrolado pelo parceiro, enrolado pela família. Todo conhecimento adquirido é o seu maior bem. E a gente também vai falar sobre a anticoncepção de emergência. Olha o nome, emergência. Eu não posso ficar utilizando a hora toda, porque é uma concepção emergencial. 1 em 1 milhão, ok? Olha a imagem, vejam os 6 tipos de métodos contraceptivos. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Antes de falar sobre os métodos contraceptivos, vamos falar sobre a importância do ciclo menstrual e o período fértil das meninas. Eu costumo dizer que nós, meninas, temos uma responsabilidade imensa com relação à contracepção, com relação à prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Porém, a gente precisa, olha só, precisa conversar com mamãe. Se a gente quer começar a nossa vida sexual ativa, se a gente está em dúvida de algum método contraceptivo, ou se a gente só quer mesmo conhecer, debater, a mãe, a família é seu maior aliado. A gente, Dantas, vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual e o período fértil. Vejam só. O ciclo menstrual, se repete. O ciclo menstrual, ele ocorre normalmente, certo? Em média de 28 dias. Olha só, o ciclo é menstrual, é mensal. Ele não é bimestral, ele não é semestral. A gente precisa ver, conhecer o corpo. Se a gente não menstrua todos os meses, precisamos correr, precisamos em busca de um profissional da área de saúde para saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Lembrando, conhecer
para depois praticar, ok? Então, se é ciclo menstrual, o intervalo médio é de 20 28 dias. Menstruei, passei 28 dias, menstruo novamente, ok? E o período fértil é quando ocorre a ovulação. Oxi, e o que é ovulação, Dantas? Ovulação é quando o óvulo, ele sai do ovário. Vocês já devem ter visto isso com a professora de ciências. Óvulo sai do ovário e fica na posição certa, no local certo, na tuba uterina, à espera do espermatozoide. Ovulação é aquele dia do ciclo, é um dia do ciclo menstrual que o óvulo está mais propenso a ser fecundado. Fecundado por quem, Dantas? Pelo gameta masculino espermatozoide, ok? E quando ocorre a ovulação, aí é que a gente precisa estar esperto. Porque na ovulação, o corpo, ele vai avisar que você está pronta para uma possível gravidez. Ou não, tá? Ou não. Presta bem atenção nisso. Conforme a imagem que vocês estão observando na tela, presta atenção. Dantas fez um ciclo menstrual de 28 dias, ok? Tem garotas que têm um ciclo menstrual mais curto, de 21. Tem garotas que têm um ciclo menstrual mais longo, mas em média são 28 dias. Vamos pensar. Matematicamente, vamos lá. O mês está aí uma tabela de 1 a 28. Vamos supor que Dantas menstruou no dia 1º de setembro. Menstruei, ok? Então, dia 1, Dantas menstruou, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Dantas está menstruada. Encerrou a menstruação, fiquei sem fluxo sanguíneo, continua o mês, continua, porque o mês é de 30 ou 31 dias. E aí, dia 7, dia 8, dia 9, aí chega em azul, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. Em vermelho, dia 14. O que é que significa isso? Que no dia 14, o óvulo de Dantas, ele já está na tuba, esperando o espermatozoide. Dia 14 é chamado o dia do período fértil, ok? No dia 14, se Dantas fizer sexo sem preservativo, se Dantas fizer sexo sem métodos contraceptivos, sem a utilização de métodos contraceptivos, provavelmente Dantas vai engravidar. Por quê? Porque é o período fértil. Mas eu tenho ainda em azul, dia 15, 16, 17 e 18. Vejam só, 4 dias antes do dia 14 e 4 dias depois, também é considerado período fértil. Por que, Dantas? Porque é justamente o deslocamento do óvulo. Ele não sai do ovário? Se ele sai do ovário, ele vai para a tuba. Mas ele não tem pé para andar. E o que é que ele tem? Como é que ele se movimenta? A tuba uterina tem cílios, feitos olhos, e movimentam esse gameta. Então demora uns dias para que ele fique na posição certa e no momento certo. Por isso que a ovulação ocorre 14 dias após o início da menstruação. A ovulação, vamos rimar isso. A ovulação ocorre 14 dias, ok? Após o início da menstruação.
Se eu menstruei dia 3, conto 3, 4, 5, 14 dias e vou verificar meu período fértil. Só é um dia? Não. 4 dias antes, 4 dias depois, ok? Conforme a imagem. E aí que essa imagem do ciclo menstrual, ela vai permitir que algumas mulheres utilizem métodos contraceptivos, conhecendo apenas seu corpo. Que métodos são esses? Vamos conhecer o primeiro método chamado sintotérmico. Só é ficar ligado com a palavrinha sinto. É quando eu sinto mudanças, alterações no meu corpo. Alterações no meu corpo? Não. Olha só o slide, olha só a imagem. Esse método se baseia nas alterações do ciclo menstrual e depende da abstinência de relações sexuais durante o período fértil. Dantas, o que é abstinência? Abstinência não pode fazer relações sexuais durante o período fértil. Vamos voltar para a imagem anterior. Vamos lá. Na tabela que eu acabei de explicar para vocês. Eu avisei que o 14º dia, após o início da menstruação, era o dia D. 4 dias antes, 4 dias depois. Depende da posição do óvulo à espera do espermatozoide. E o método sintotérmico significa que dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17 e dia 18 é o meu período fértil. Se eu tiver relações sexuais, a probabilidade de engravidar é altíssima. Mas, Dantas, é só possível identificar o período fértil através da contagem dos dias? Não. No método sintotérmico, eu também posso analisar, olha só, além da contagem dos dias, vejam a imagem, eu também posso analisar transformações no meu corpo, ok? Como, por exemplo, as meninas, durante esse período fértil, 4 dias antes, 4 dias depois, elas vão apresentar um muco cervical. Não entendi nada. O que é o muco cervical? É uma secreçãozinha clara de ovo, pegajosa, que ela não tem cheiro e ela tem que ser clara de ovo, tá certo? Ela vai informar que a menina está no período fértil. E essa secreçãozinha clara de ovo, ela pode aparecer dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, 16, 17, 18. Quando eu estiver com a secreçãozinha clara de ovo na minha calcinha, eu não posso ter relação sexual, senão a probabilidade de engravidar é imensa. Além disso, nesses períodos, conforme a imagem, estão em azul, vermelho, os dias do calendário, do ciclo menstrual, também vai haver uma elevação da temperatura. O que minha avó dizia, fogo, calor. Geralmente, a temperatura do corpo feminino, ele aumenta 0,5 graus no período fértil. Olha o calorão. É esse calor que faz com que a gente observe que estamos no período fértil. Agora, bora para o slide, bora para a imagem. Quais são as vantagens desse método? Não há utilização de hormônio, de remédio. Quais são as desvantagens, Dantas? Ele não é muito seguro. Não é. Dantas não recomenda. Por quê? Porque o corpo feminino varia de acordo com a alimentação, varia de acordo com estresse, varia de acordo com várias e várias situações.
Então, método para observar muco cervical e temperatura, eu, Dantas, não indico esse método sintotérmico. É só para quê então, Dantas? Para conhecer o corpo. Existem aplicativos de celulares que você coloca início da menstruação, você anota lá. Ele já vai calcular os 14 dias, já vai colocar 4 a mais, 4 a menos e já vai identificar o seu período fértil, ok? Segundo método, este é mais conhecido, que é o método de barreira. Vamos ver a imagem. Métodos de barreira, olha o nome já está dizendo, barrar, vou barrar você, não vou chegar. Quando você barra o seu colega, não chega, ok? Métodos de barreira, olha a imagem, vai imobilizar os espermatozoides, impedindo o contato com o óvulo. Ou seja, o espermatozoide vai ficar preso em algum local. Vamos ver qual é. E ele não vai encontrar com o óvulo à espera lá, independente se está no período fértil ou não. Vejam a imagem. Vamos lá. Existem alguns tipos de métodos de barreira. Qual é o primeiro? Olha a imagem, o espermicida. É um creme ou uma espuma, tá certo? Que coloca-se na região vaginal, mas Dantas, olha o nome, espermicida, não é um homem não? Não. Às vezes toda a responsabilidade, ou a maioria das vezes, é no corpo feminino. Então, o espermicida, ele vai ter que ser aplicado, olha a imagem, na região vaginal. Vejam só, antes do início da relação sexual. Quanto tempo antes? 20 minutos a 15 minutos. Quais são as vantagens? Olha a imagem, não precisa de receita médica. E por que ele é de barreira? Porque a partir do momento que eu coloco espermicida na vagina, o espermatozoide já morre aí. Ele não vai ao encontro do óvulo. Seria a barreira, um inseticida, né? Para matar espermatozoide logo na vagina. E ele não percorre o trajeto ao encontro do óvulo, que pode estar lá ou não. Quais são as desvantagens do espermicida? Tem baixa eficácia, olha a imagem, quando utilizamos isoladamente. Então, ele não é seguro? Também não é seguro, não. Outro método mais seguro vai vir daqui a pouco. E, além disso, não previne contra ISTs. Não previne contra vírus, não previne contra bactéria, não previne contra protozoário. Então, se o parceira, tiver contaminado com esses agentes e você só utilizar espermicida, você pode adquirir uma IST, ok? Segundo método de barreira, esse aí, olha a imagem, é conhecidíssimo. Existem 2 preservativos, o masculino, o mais comum, o mais utilizado, e o feminino. Qual é a diferença, Dantas? Geralmente é o material. Olha só, o preservativo masculino, ele é feito geralmente por látex. E o feminino de poliuretano. E o que é que a gente tem com isso, Dantas? O masculino feito de látex pode causar, tá certo? Pode causar alergias, ok? E vai existir uma pequena parcela, mas bem pequena mesmo, de alguns meninos ou algumas meninas que vão ter alergia ao preservativo masculino. Mas, se tem alergia ao látex, não tem desculpa, vai para o feminino. E o feminino, ele é feito de poliuretano, e esse material é um material muito utilizado em que, Dantas? Em
materiais cirúrgicos. Então, entre o material masculino e feminino, o da camisinha do preservativo feminino, ele tem menos probabilidade de causar alergia. Mas é muito difícil, Dantas, de colocar o preservativo feminino. Olha só, o masculino é mais fácil porque ele teve uma ampla divulgação, tá certo? É mais fácil? Não. O feminino tem mais vantagem ainda. Além de o material ser melhor, um material parecido com o material cirúrgico, causa menos alergia, o feminino, ele ainda pode ser colocado antes da relação sexual. Não na hora. Então, a gente pode colocar antes da relação, ok? Vamos ver uma imagem aqui. A gente tem que lembrar que o preservativo feminino e masculino é um só por relação. Não pode colocar 2 por segurança, de jeito nenhum. Por quê? Porque látex com látex significa que vai haver um rompimento. Pode haver o quê? Um cortezinho pequenininho e aí não vai ser uma barreira, porque os espermatozoides irão vazar. E um por relação, ou a menina ou a um menino, nunca os dois. Vantagem, é o tipo de método, veja só a imagem, indicado para prevenção de ST. Se Dantas tivesse um filho, Dantas iria indicar para o filho dela que utilizasse preservativo ou masculino ou feminino, porque além de prevenir contra a contracepção, contra a gravidez indesejada, previne contra as ISTs, ok? Quais são as desvantagens? As desvantagens é justamente a ruptura. Se ele for mal colocado, a gente vai correr o risco dele rasgar, vamos dizer assim. Aí a gente vai falar agora sobre diafragma, que também é um método de barreira. Vejam a imagem. O diafragma também vai evitar que os espermatozoides vá ao encontro do óvulo, como Dantas já explicou no início da aula. O material do diafragma vai ser parecido com o material da camisinha do preservativo masculino, o látex ou silicone, tá? E como o material é parecido com o da camisinha masculina, provoca alergia em algumas meninas, tá certo? Além do mais, o diafragma, ele não protege contra as ISTs e ele, quando mal colocado, ele pode causar infecções urinárias e vaginais. Vejam a imagem. Então, garotada, presta bem atenção. Se a gente for analisar métodos sintotérmicos, sentir o corpo não é seguro. Métodos de barreira impede a chegada do espermatozoide até o óvulo. Este sim é seguro. Todos, não. O primeiro de barreira que a gente viu, preservativo masculino e feminino. Qual é o melhor, Dantas? O feminino. Qual é o mais usado? Porque houve uma grande divulgação, o masculino, tá certo? Mas meninas, aprendam a utilizar o preservativo feminino. E o material é melhor, pode aplicar antes da relação e você vai se sentir segura, tanto quanto a contracepção, quanto as ISTs. O diafragma, conforme a imagem, ele causa infecções vaginais quando mal utilizados, ok? Mal aplicados. Vamos agora a outra classificação, que são os métodos hormonais. Quando a gente fala de método hormonal, significa que a gente vai aplicar algum material ou tomar algum material, algum comprimido que tenha hormônios femininos. Quais são os hormônios femininos? Progesterona ou estrógeno, ok? Vejam a imagem. Métodos hormonais. Como é hormônio mais hormônio,
vai inibir o ovário a liberar o óvulo. Ou seja, a menina não vai ter o período fértil, não vai ter ovulação. Que maravilha, Dantas! Não é maravilhoso, galera. Por quê? Quando a gente coloca hormônios a mais no nosso corpo, ele vai ter efeitos colaterais. Vamos lá. Próxima imagem, a gente vai para o primeiro tipo de métodos hormonais, que são as pílulas orais anticoncepcionais. Toda garota já viu essa pílula, já viu essa cartela? Vejam a imagem aí, coloquei uma foto bonita para que vocês observassem. E a utilização. Como a gente vai tomar a pílula oral? A utilização, ela tem que ser de 3 semanas e 1 comprimido diário, tá certo? Não pode esquecer do comprimido, porque se esquecer de tomar mais hormônio, o óvulo sai do ovário, vai ficar numa posição e se houver o gameta masculino, vai fecundar e você vai engravidar, ok? E durante 3 semanas, 21 dias, você vai tomar todos os dias a pílula. Geralmente, aconselho no mesmo horário, tá certo? Para não esquecer. Existem aplicativos que dão o lembrete para que você não esqueça de tomar todos os dias. E você vai passar 1 semana, toma 21 dias, descansa 1 semana, 7 dias, e retoma na semana seguinte. Nesse descanso, você menstrua, ok? Normalmente. Quais são as desvantagens? Olha a imagem. Fácil esquecimento, influência medicamentosa, é claro, você está colocando mais hormônio no seu corpo. Você pode ter efeitos colaterais. Me diz aí, Dantas, um efeito colateral. Um efeito colateral seria dores de cabeça, seria dores no estômago, a gente tem um ganho de peso. Por quê? Porque é mais hormônio. E os hormônios, eles mexem também com o metabolismo e ganha ou perde peso. Geralmente, a pílula anticoncepcional, a gente ganha peso. Causa também vômitos, irritações estomacais e diarreia, irritações no intestino, conforme a imagem. Vamos agora, outro método hormonal. Tudo é hormônio, tudo é uma bomba. Então se liguem. Injeção mensal. Olha o nome, injeção mensal. Então, veja só a imagem. A injeção, ela é utilizada, tá certo? Para uma aplicação para o mês todo. Substituir a pílula? Sim. Se a pílula é diária e eu posso me esquecer, eu vou recorrer à injeção, que é uma injeção que tem uma durabilidade de 28 dias. Dantas, é melhor ou pior do que a pílula? Mais hormônio, porque é hormônio para o mês todo, tá bom? Quais são as vantagens? As vantagens eliminam o risco de esquecimento, conforme está mostrando aí para vocês. E a desvantagem? Como eu estou ingerindo muito hormônio, possa ser que o uso contínuo, no futuro, vá diminuir a minha capacidade de ter filhos. Possa ser. Por isso, galera, eu estou avisando que esse papo não é só com Dantas. Esse papo é com papai, mamãe, família, porque é uma decisão em conjunto, tá bom? Vamos agora a outro método hormonal. Já fizeram pílula com hormônio, injeção com hormônio e agora tem os adesivos hormonais. Meu Deus do céu, a gente pode colocar um adesivo e evitar gravidez? Sim, mas não evita, veja só, nenhum método hormonal que foi falado até agora evita IST, evita doença sexualmente transmissível, ok? Só o de barreira. Qual foi o de barreira? Preservativo masculino e feminino.
Por isso, dupla proteção contra a gravidez e contra ISTs. Mas bora voltar. O adesivo, olha só a imagem, ele tem uma utilização, tá certo? É 1 por semana durante 3 semanas. Igual a pílula, igualzinho, certo? E deve ser colocado na face externa ou superior do braço. Olha o desenho da menina aí embaixo. Quais são as vantagens do adesivo? O adesivo é melhor do que a pílula oral? É. Qual é a vantagem? Não precisa tomar diariamente, tá lá colado na sua pele. E a desvantagem? Cuidado, né? Cuidado com o banho, cuidado com os cremes que aplicam na pele, porque se ele descolar, você corre o risco de engravidar. O outro método hormonal é o anel vaginal. O anel vaginal é um anel flexível, conforme a imagem, contendo a baixa dosagem hormonal. A própria menina, a própria adolescente, a própria mulher, conversando com a mãe autorizando, tudo certo, ela pode aplicar, tá bom? E retira no final de 3 meses, de 21 dias. Olha como se repete. Anticoncepcional oral, 21 dias. Injeção mensal, mês todo. O adesivo, 21 dias. E aqui eu tenho o anel. O anel eu aplico, dura o quê? 3 semanas, 21 dias. Quais são as vantagens? Muito prático. Depende, tá, galera? Depende se a menina conhece seu corpo, se tem um bom papo sobre sexo em casa. Então, às vezes, quando a menina vai aplicar, não dá muito certo, tá nervosa, tá escondida de papai, de mamãe, da família. Então, não é tão prático conforme a gente pensa, não, ok? Por isso que o diálogo é fundamental. Também tem aplicativos que lembram do dia de aplicação e do dia de retirada, ok? E isso é uma vantagem porque diminui o seu esquecimento, a probabilidade de esquecer. Desvantagem, acabei de falar, o receio de que algumas garotas, algumas mulheres não vão saber aplicar. Eu também tenho esse receio. E outro método hormonal, tá certo? Que está sendo bastante utilizado é o implante subdérmico, ok? Olha a imagem aí do implante, do bastonete. A gente vai ter como utilização esse bastonete, ele tem cerca de 4 centímetros por comprimento e 2 milímetros de diâmetro. A diferença do adesivo, Dantas, adesivo externo, implante interno, ok? Implante interno. E o adesivo você mesmo pode colocar, já o implante não, ok? Só pode ser aplicado pelo médico. E você vai para o médico com quem? Com a família tendo, ok? O papel de apoiar nas suas decisões também. Qual é a vantagem? Elimina o risco de esquecimento, tá lá na pele, implantado por dentro, internamente, e não tem como esquecer nem tirar, ok? Pode ter a validade de 3 anos, depende do implante, depende da taxa de hormônios que esse implante vai possuir. Quais são as desvantagens? Algumas mulheres, cerca de 20%, olha só a imagem que eu estou mostrando, pode manter-se sem menstruação. Ou seja, ela passar muito tempo sem menstruar, amenorréica. Significa que vai eliminar a menstruação de vez. E isso é legal, Dantas? Não. Efeitos colaterais, principalmente ganho de peso, as meninas aí que se preocupam bastante, mais hormônio, dor de cabeça, enxaqueca. Vamos conversar em casa para decidir qual é o melhor método. O implante, olha a imagem, pode ser sentido, ok? Através de uma simples palpação digital. E aí, a gente vai para um outro método, que eu chamo ele de híbrido, que é o DIU. O DIU
é uma sigla e ela significa dispositivo intrauterino. Dantas, olha a imagem aí para vocês. Eu posso aplicar um DIU? De jeito nenhum. Se um implante precisa de um médico, imagine um DIU que vai ser aplicado no seu útero, depois da sua vagina, ok? Então, esse DIU, olha a imagem, existem vários formatos de DIU. E ele pode ser de cobre ou de hormônios. Você vai decidir com o seu ginecologista, com o seu profissional de saúde, qual é o DIU mais adaptado para o seu corpo, certo? E aí a gente vai para utilização. Veja só. Olha, dá uma olhadinha aí. Vamos colocar o DIU, ou o médico vai colocar o DIU dentro da cavidade uterina, como eu já havia explicado. Para impedir, olha só, o DIU, vamos voltar a imagem aqui. O DIU é nesse formato de T. Ele não vai deixar que o espermatozoide vá ao encontro do óvulo. Então, essa estrutura metálica, essa estrutura de cobre, essa estrutura aí que está revestida branquinha, pode ter hormônios que matam os espermatozoides, tá certo? E impedem que ele chegue até o óvulo e fecunde, ou seja, ocorra a produção de um zigoto e no futuro um feto e no futuro um bebezão. Então, o DIU impede a chegada do espermatozoide, ok? Grande eficácia, tem duração de 3 a 5 anos, mas tem que ser aplicado por um profissional da área de saúde. Quais são as vantagens? São alternativas a longo prazo. São mulheres que não querem ter filhos para longo prazo, ou seja, de 3 a 5 anos. Eu decidi não ter filho, só vou ter filho daqui a 5 anos. Qual é a forma mais eficaz? O DIU. Dantas, o DIU protege contra IST? Não. Quem só protege contra IST é o preservativo masculino e feminino. Dupla proteção. Contracepção e IST. DIU não protege IST. Desvantagem. O DIU, em algumas mulheres, provoca um fluxo maior, ou seja, a menstruação vai ficar mais intensa. E em algumas mulheres pode provocar também mais cólicas. Por isso, a ida ao médico, ok? Vamos ao método cirúrgico ou definitivo. Geralmente, a faixa etária de vocês não permite a utilização desses métodos. Por quê, Dantas? Porque para que você utilize um método contraceptivo cirúrgico, é necessário que você já tenha uma certa idade e um número de filhos. Mas então, por que a gente vai saber esses métodos? Por conhecimento. Por quê? Porque quando a gente conhece, a gente não sofre com fake news, ok? O que é um método cirúrgico ou definitivo? Nada mais é que intervenções cirúrgicas. Nas mulheres, são cortes nas trompas. Se cortou a trompa, o espermatozoide não tem como passar e encontrar o óvulo. Nos meninos, tá certo? O corte é onde? No canal deferente, ok? E aí o espermatozoide não tem como subir e ser eliminado através da ejaculação. Nas meninas, o nome dessa cirurgia é chamada de laqueadura. E nos meninos, o nome dessa cirurgia é chamada de vasectomia. Preste atenção às imagens aí que Dantas vai mostrar. Tem aí o aparelho reprodutor masculino, ok? E vocês estão vendo uma tarja vermelha e uma seta apontando vasectomia. Ora, o médico, ele vai cortar justamente neste pontinho aí. Ai, Dantas, dói, Dantas, demora, Dantas. Nada, somente 20 minutos de cirurgia. E o corte aonde, Dantas? É no saco escrotal. Por quê? Porque esse corte vai impedir a subida do espermatozoide por esse canudinho aí, ó, chamado de canal deferente.
O espermatozoide não vai mais subir. Dantas, se o espermatozoide não sobe, eu não vou ejacular mais? Não tem nada a ver. A ejaculação vai continuar existindo. Com o que, Dantas? Com os líquidos produzidos, ou melhor, com as secreções produzidas tanto na vesícula seminal quanto na próstata. E essa ejaculação sai, porém sem espermatozoide. Não impede, essa cirurgia não impede a ereção, não impede o desejo sexual, não impede que o homem pare de ejacular. Não, somente vai tirar do líquido, do esperma, os espermatozoides. Sai secreção? Sai, sem espermatozoide. 20 minutinhos só, meninos. Já as meninas, olha a imagem, a gente vai ter um corte semelhante a um corte de cesárea aqui no pezinho da barriga. Vocês já devem ter visto corte de titia e de mamãe. A cirurgia ela é mais extensa, a laqueadura, e essa laqueadura demora em média 4 horas, ok? Lembrando, tanto vasectomia quanto laqueadura, só com uma certa idade específica determinada por lei e quantidades de filhos já existentes. Laqueadura, laquear, cortar. Cortar o quê? O ovário? Não. Cortar o quê? As tubas uterinas, certo? Corta a tuba uterina direita, corta a tuba uterina esquerda, ok? E aí impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. E aí, para fechar o assunto de hoje, o tema de hoje, eu vou falar agora sobre anticoncepcional de emergência. Vejam só, emergência não é de uso contínuo, ok? Se você quer um uso contínuo, você vai em busca da pílula oral, você vai em busca da injeção, você vai atrás do adesivo, você vai atrás do implante, o que não pode transformar a pílula do dia seguinte em uso contínuo. Não dá, meninas, não dá. Vocês estão fazendo um mal imenso ao corpo de vocês. Por quê? A pílula do dia seguinte, veja só a imagem, olha só. O anticoncepcional de emergência tem cerca de 6 a 20 vezes a mais, tem cerca de 20 vezes a mais hormônios. E isto pode acarretar problemas imensos no metabolismo feminino. Vai desregular o ciclo menstrual. Vai causar transtornos no futuro com relação à fertilização. Então, meninas, a gente só recorre ao anticoncepcional de emergência quando realmente for uma emergência. Não pode ser de uso contínuo. Vocês estão fazendo mal a vocês mesmas. Por quê? Porque tem efeitos colaterais devastadores. Enxaqueca, amenorreia ou alteração no fluxo menstrual. Então, a gente precisa saber o seguinte, que se há mais hormônio, maior é o efeito. Mas contraindicação, esse medicamento vai existir. Então, por favor, utilizem outros métodos. Camisinha sempre. Posso aliar a camisinha com outros? Sim, deve, porque somente a camisinha, ela evita as ISTs. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um cheiro no coração. Abraço a minha gerente da Recife Norte, Neuza Pontes, a Edinaldo, que facilitou a minha vinda aqui no Educa PE, e a todos da EREM Santa Paula Fracinete. Cheiro!